Congresso Nacional é o órgão constitucional que exerce, no âmbito federal, as funções do Poder Legislativo, que são elaborar, aprovar leis e fiscalizar o Estado brasileiro, sendo essas suas três funções típicas, bem como administrar e julgar, que são suas duas funções atípicas. O Congresso é bicameral, dividido por duas casas. O Senado Federal, que é integrado por 81 senadores, que representam as 27 unidades federativas, que são os 26 estados e o Distrito Federal, e a Câmara dos Deputados, que é integrada por 513 deputados, que representam o povo. O sistema bicameral foi adotado em razão da forma de Estado instalada no país, a federação, que é a junção dos estados em torno de um Distrito Federal, formando a União, sempre buscando equilibrar o peso político dos estados. No Senado Federal, todos os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes, 3 senadores, independentemente do tamanho de suas populações, enquanto na Câmara dos Deputados, o número de representantes de cada estado varia conforme o tamanho da sua população. Estados mais populosos, como São Paulo, chegam a eleger 70 deputados. Estados menores, como Acre, elegem apenas 8. O Congresso Nacional era sediado no Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes, da independência do Brasil até o ano de 1960. Em 1960, houve a transferência para Brasília, e desde então o Congresso Nacional opera no Palácio Nereu Ramos. Atualmente, o Palácio Tiradentes abriga a Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Como a maioria das construções oficiais brasilienses, o edifício do Congresso foi concebido por Oscar Niemeyer, com projeto estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso, e segue o estilo da arquitetura moderna brasileira. O edifício é situado no meio do eixo monumental, a principal avenida de Brasília. Na frente dele há um grande gramado, onde acontecem passeatas, protestos e outras manifestações públicas. Na parte de trás do edifício se encontra a Praça dos Três Poderes, onde estão o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. O presidente do Congresso Nacional é o presidente do Senado Federal, já que o presidente da Câmara é o segundo na linha de sucessão presidencial, após o vice-presidente da República. As competências administrativas e funcionais do funcionamento conjunto das duas casas do Congresso Nacional são dispostas pelo Regimento Comum do Congresso Nacional do Brasil, com natureza jurídica de regimento interno. No Congresso Nacional são estabelecidas bancadas e frentes parlamentares em torno de agendas temáticas que os deputados e os senadores defendem. Os congressistas estão agrupados em 5 principais bancadas: bancada da bala ou policial, bancada evangélica e bancada ruralista ou agropecuária. Essas 3 primeiras, conhecidas popularmente como BBB, bala, bíblia e boi, existem outras bancadas menores também, como as sindicais e a LGBTQ+, entre outras. O processo legislativo brasileiro é bicameral, pois envolve a manifestação de vontade das duas casas para a produção das normas jurídicas. As normas que se submetem a esse procedimento são as emendas à Constituição Federal, as leis federais complementares, ordinárias e delegadas, as medidas provisórias, os decretos federais e as resoluções comuns das duas casas do Congresso, que, após aprovadas pelas duas casas, seguem para a sanção do Presidente da República. Todas as normas são apreciadas pelas duas casas, em conjunto ou separadamente. Os projetos que tramitam conjuntamente nas duas casas são os relativos às leis orçamentárias, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual e suas alterações e as medidas provisórias editadas pelo Poder Executivo. Além disso, ainda submetem-se à deliberação das duas casas, em sessão conjunta, os vetos presidenciais aos projetos de lei
e a criação de créditos adicionais para o governo. Ao Congresso Nacional compete dispor com a aprovação do Presidente da República sobre todas as matérias de competência da União, em especial o sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, fixação e modificação do efetivo das Forças Armadas, limites do território nacional, espaço aéreo e marítimo e bens da União, incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de territórios ou estados, sempre ouvidas as respectivas câmaras estaduais, transferência temporária da sede do governo federal, organização administrativa e judiciária do Ministério Público e da Defensoria Pública da União, dos territórios e do Distrito Federal, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas, criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública, entre outras coisas. É de competência exclusiva do Congresso Nacional resolver sobre tratados, acordos internacionais que acarretem encargos ao patrimônio nacional, autorizar o Presidente da República a declarar guerra, a celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente, ressalvados os casos previstos em lei complementar, autorizar o Presidente e o Vice-Presidente da República a se ausentarem do país quando a ausência exceder a 15 dias, aprovar o estado de defesa e a intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas, mudar temporariamente sua sede, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, aprovar iniciativas do Poder Executivo referentes a atividades nucleares e autorizar referendo e convocar plebiscito, entre muitas outras coisas. Com a finalidade de garantir a independência do Poder Legislativo, os parlamentares possuem algumas prerrogativas, dentre as quais encontram-se as imunidades. A imunidade material, também conhecida como inviolabilidade, consiste em afastar a ilicitude dos crimes de opinião, como, por exemplo, injúria, difamação, calúnia, entre outros, quando praticados por parlamentares no exercício de suas funções. Assim, os parlamentares, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras ou votos, devendo, para tanto, haver uma pertinência temática com o exercício do mandato do parlamentar. A imunidade formal é a prerrogativa que garante ao parlamentar a impossibilidade de ser preso, salvo em flagrante delito de crime inafiançável, ou ainda a sustação do andamento da ação penal, neste caso, somente por crimes praticados após a diplomação. Assim, o congressista não poderá sofrer qualquer tipo de prisão cautelar, prisão preventiva ou prisão por sentença penal transitada em julgado. Caso seja preso em flagrante por crime inafiançável, a sua manutenção na prisão dependerá da autorização da Casa, a qual ele pertence, por votação da maioria de seus membros. Após a diplomação, os congressistas, deputados e senadores só poderão ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Não compete mais a esse tribunal julgar os ex-parlamentares, devendo os mesmos serem processados como quaisquer outros cidadãos. Visando assegurar ao máximo o bom funcionamento do Poder Legislativo, os seus membros possuem outras garantias. Não poderão ser incorporados às Forças Armadas, ainda que militares e em tempo de guerra, somente podendo com a prévia licença da respectiva casa a qual pertença, Câmara ou Senado. Os congressistas não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre pessoas
que lhes confiaram ou deles receberam informações. Caso o parlamentar se licencie para exercício de cargo executivo, perderá suas prerrogativas.